Deus falou comigo. Pois é, você que caiu nesse vídeo aqui, eu quero estar explicando para você as formas que Deus ele pode falar conosco, né? E às vezes, muitas vezes, se nós não tivermos sensível, atento a ouvir a voz de Deus, às vezes passa até despercebido, né? Às vezes a gente achamos que pode ser coisa da nossa cabeça, mas não é. Então, por isso que é bom a gente estar sempre focado e sempre interessado em estar sempre meditando nas escrituras sagradas, sempre em oração, em jejum. Eu sei que o homem, o ser humano, ele é falho, né? O ser humano ele é falho a ponto de talvez a gente pensar que estamos muitas das vezes firmes, de talvez a gente pensar que não vamos, né, cair, mas às vezes a gente passamos por alguns momentos na nossa vida, algumas, né, uns vendavais vai vir, mas o importante é a gente nunca desistir de buscar ao Senhor e firmar a nossa fé com Deus. Então, pessoal, há 3 dias atrás eu eu sempre tô nas madrugadas acordado, até porque eu trabalho à noite, eu trabalho ali 12h36 e eu tava de folga, na verdade, né? E deitei, só que como o meu sono, ele dificilmente ele vai chegar ali à noite, porque eu já acostumei por causa do meu serviço à noite, já estou indo para 3 anos trabalhando à noite. Eu sempre procuro meditar na palavra de Deus, né? Sempre estar ali ouvindo, né, um louvor, uma pregação nos dias que eu não tenho culto, né, na minha igreja. E eu fui ver uma pregação esses dias. A primeira estava falando sobre o silêncio, né, de Deus nas nossas vidas. E eu assisti ali mais ou menos esse vídeo ali de 40 minutos, né, de um homem pregando ali a palavra. E quando eu saí dela, eu fui para outra e também estava falando a mesma coisa sobre o silêncio de Deus. Então, às vezes, nós estamos orando, e às vezes a gente pensa que Deus ele está em silêncio, né? E realmente, pois é, vai ter momentos na nossa vida, né, na vida do ser humano, que Deus ele vai estar em silêncio, só que ele vai estar sempre atento, com seus olhos ali abertos, com seus ouvidos sempre inclinado para nós, com a sua mão estendida, porque Deus é um Deus de misericórdia. E às vezes vai ser preciso passar por um momento ali, a gente vê que Deus ele vai nos provar, até através do silêncio. Então aqui eu quero mostrar para você na Bíblia, que muitas das vezes Deus vai ficar em silêncio. Da mesma forma que Ele vai falar com a gente, da mesma forma que Ele vai ouvir as nossas orações, mas Ele também vai chegar um momento que Deus vai estar em silêncio para conosco, né? Só observando ali quais vão ser as nossas atitudes. E em Abraão, a palavra de Deus vai falar que quando ele pede a Abraão para oferecer o seu filho Isaque como sacrifício, veja bem, Deus vai falar a Abraão e ele vai falar: eis-me aqui, Senhor. A partir desse momento que Deus vai dar a ordem para ele, a palavra de Deus vai falar que ele caminhou cerca de 3 dias indo para o Monte Moriá, né, onde seria sacrificado, né, o filho dele, de Abraão, né, Isaque. E Abraão ele vai sair e não vai mais falar mais nada. A palavra de Deus não vai falar que ele foi batendo um papo com Deus pelo caminho, não, de forma alguma. Deus, durante esses 3 dias, né, a Bíblia fala que ele vai sair de madrugada, né, e vai caminhar cerca de 3 dias sentido a um monte para oferecer ali sacrifício, né. Naquela época era muito comum, né, sacrifícios de animais, né, de cabritos ali, de ovelhas, né, enfim. Mas de ser humano, galera, Abraão não tinha ele não sabia que Deus poderia pedir ele ali o seu filho, né? Ele nunca imaginaria isso. E ele achando ali que realmente ele iria sacrificar o seu filho Isaque, né? E na verdade Deus estava fazendo uma prova para testar ali a fé dele, mas não para Deus mesmo, porque Deus já conhece o coração do ser humano. Ali Deus iria provar que para o povo, para nós hoje que lemos a passagem, para ver que o Abraão foi um homem, o nosso pai na fé, né? Ou seja, um homem que pela fé ele saiu, Deus deu uma ordem para ele: sai de tua terra e de tua parentela, que eu te mostrarei e far-te-ei uma grande nação. Ou seja, ele saiu pela palavra, ele acreditou. Então a palavra de Deus, hoje nós temos que crer na palavra de Deus, né?
Nós temos que acreditar que dias melhores vão vir pelas nossas vidas, que também ao mesmo tempo que vai vir momentos ruins, mas o choro ele vai durar uma noite, mas vai vir a alegria pela manhã. Então a gente tem que estar ciente disso. Então teve momentos maravilhosos na vida de Abraão, mas se nós formos olhar também, né, no momento que Deus fala aquilo ali para ele, imagina só, Deus pediu você hoje aí um seu filho, né, pediu você algo talvez que você dificilmente, né, quer abrir mão, né, para até mesmo em sacrifício ao Senhor, né, e ali Abraão realmente ele estava tão sensível para ouvir a voz de Deus que ele obedeceu. Então aqui também nós vamos notar que também o obedecer, a palavra de Deus mesmo vai falar, a Bíblia, Deus vai falar na palavra dele que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Percebe que Abraão, primeiro ele obedeceu, para depois ele ir para sacrificar. Então, veja como é que você percebe como que a palavra de Deus fala e ela concretiza. E realmente, hoje, quantas e quantas pessoas às vezes estão sacrificando, né, mas não estão obedecendo, né, estão pulando a primeira etapa. Então, é algo também que a gente tem que estar sempre meditando na palavra de Deus sobre a esse respeito. Muitas das vezes as pessoas estão, vão fazer um jejum ali, um jejum de 48 horas, de 24 horas, enfim. E às vezes está pulando algumas etapas, né, que é obedecer aos princípios, né, a palavra de Deus, né, obedecer a palavra é que vai fazer com que, né, a nossa fé ela venha a ser inabalável e a gente vai estar sempre sensível a ouvir a voz de Deus. Então, pessoal, eu queria deixar aqui para você essa meditação. Então, assim como eu falei no começo do vídeo, Deus ele tem me despertado muito, né? Eu sei que eu estou pregando aqui para vocês, falando aqui do amor de Deus, mas eu sou pecador, eu sou falho, preciso de melhorar muitas coisas na minha vida. E da mesma forma, você talvez que está me assistindo do outro lado aí, precisa de melhorar muitas coisas para que Deus ele venha falar verdadeiramente com você, né? E eu, por mais que às vezes eu passo por alguns momentos de dificuldade, não dificuldade financeira, né? Às vezes ali é a minha intimidade com Deus, muitas das vezes, a palavra de Deus fala que o pecado, né? A verdade é que o pecado ele acaba afastando a gente do Senhor, né? Mas o importante é, por mais que você talvez falhe, você peca, mas você tem que voltar atrás, você tem que arrepender, assim como o rei Davi arrependeu, né? E foi um homem segundo o coração de Deus, pediu ao Senhor misericórdia, porque o mundo espiritual ele é real, né? Existe trevas, o mundo espiritual ali, o maligno lutando para roubar, né, aquilo que Deus tem, ele quer que nós fazemos aqui, né? E às vezes, se a gente está muito lugar ali, né, as obras da carne mesmo, a gente acaba matando ali as obras do Espírito, né? Onde que Deus ele quer trabalhar, né, na nossa vida, mas vai depender muito de nós. Então, eu deixo aqui essa mensagem, aqui essa palavra, e eu vou continuar buscando ao Senhor, buscando misericórdia, né? Que eu quero muito aproximar do Senhor. Então ele me chama a atenção, fala comigo, né? Através ali desta palavra que eu ouvi, que há uns tempos atrás, sempre aí na minha vida, né? Eu tenho algumas experiências com Deus, mas muitas das vezes a gente acha, eu mesmo, eu sou eu tô falando aqui não é de outras pessoas, não, eu mesmo. Às vezes eu tô orando, tô buscando, e eu penso que Deus não está me ouvindo. Eu penso que Deus ele não está ouvindo ali a minha oração, mas a gente tem que entender que vai ter momentos em nossas vidas que o silêncio de Deus vai ser para lá na frente o crescimento nosso, né? E sim, vai ter momentos que Deus vai estar em silêncio mesmo. Então Deus abençoe sua vida, ficou até o final do vídeo. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, não esquece de curtir, de comentar o vídeo aí. E é isso, galera, nos vemos numa próxima e valeu!